Hoje iniciamos nosso estudo sobre o elemento água, como fala aqui, a origem da vida, né? Então, como sempre iniciamos, vamos falar sobre as ressonâncias da água. Então, vamos ver aqui no slide. Então, a água ressoa com o inverno, que é um elemento frio, né? E no inverno também é o momento em que chove mais, em que tem uma ressonância bastante interessante, né? A temperatura baixa, tudo começa digamos assim, a minguar, não no sentido de diminuir a velocidade, a vitalidade, mas começa a se resguardar. E esse é o movimento natural da água, né? O movimento natural da água é sempre ir para baixo, se recolher aonde tiver mais profundo, ela dá uma certa profundidade. Então, essa é a ressonância da água com o inverno. E o equivalente ao inverno, que é um ciclo anual, é a meia-noite. No caso, a meia-noite no ciclo diário, né? É aquele momento em que está tudo recolhido, tudo, a nossa energia está sendo restaurada, está sendo preparada para o próximo dia. E isso tem muito a ver com água. Tem a ver com estocar. Então vamos lá. A gente vai usar aqui a figura ilustrativa de um urso, né? O urso, quando chega o inverno, ele vai fazer aquela hibernação. Mas se observarmos a natureza, não é só o urso que faz isso, né? O próprio homem, não agora que nós estamos com todos os climas adaptados, criamos tecnologia para adaptarmos a todas as estações, mas pensando que o homem de antigamente, o que é que acontecia no período de inverno? Era um momento em que ele guardava, né? E principalmente quando se pensa no hemisfério em que a China se encontra, que os invernos eram muito mais, eram não, ainda são muito intensos, era um período que as pessoas se recolhiam. Então toda a produção do ano, ou boa parte dela, eram estocadas para quê? Para ser consumida durante o inverno e, quando chegasse a primavera, começasse a ser plantado e fazer nascer, né? As sementes, o estoque de alimentos, os animais. Então, o inverno tem a ver com estocar. E isso a gente vai ver mais na frente, que também tem a ver com o fato do rim, que é o órgão relacionado à água, ele guardar, estocar a essência pré-celestial, que também é a nossa fonte de vida, né? Uma delas, mas é aquela que determina o nosso estado de saúde e quanto iremos viver. E a cor é o preto, isso nós observaremos bem durante o diagnóstico, então aquelas cores mais tendidas ao preto que aparecer na mão, no rosto, na língua. O preto porque também tem a ver, né, com a noite, com esse recolhimento. Nós precisamos do escuro para que possamos, digamos assim, para que possamos nos descansar, nos restaurar, né? Então é no escurinho que a melatonina vai lá, funciona e que o nosso cérebro faz toda a sua limpeza diariamente, né? O sabor é salgado. Então, o sabor salgado também, tanto a nível de diagnóstico, a pessoa tem avidez por salgado ou, ao contrário, se ela possui aversão, será.
um motivo de diagnóstico, sabendo que o sabor salgado ele vai beneficiar se for numa quantidade, digamos assim, adequada, mas pode ser que prejudique tanto na sua falta quanto no seu excesso. O clima é o frio, tudo a ver, está relacionado com o inverno, e o elemento água, o rim, a bexiga, ele vai se afetar com o clima frio. Então, o clima frio vai afetar e pode ser positivamente ou negativamente, dependendo da intensidade de quanto tempo esse frio permaneça, né? E pode ser também um frio repentino. Então, vamos supor, nós estamos andando pela rua e decidimos entrar numa loja e aquela loja está com o ar-condicionado ligado e está bem alto. De repente a gente entra lá, aquele frio ele vai nos afetar de alguma forma. E esse frio sempre vai ter um pouco a ver, ou tudo a ver com o elemento água, né? O órgão e a víscera, no caso, o órgão é o rim, que é chamado de Shen, e mesmo que seja escrito da mesma forma, não tem a mesma conotação do Shen, que é referida ao coração, e nem do Shen espírito, né? A víscera é a bexiga, que é chamado Panguan, que está associada ao rim, se exterioriza nos ouvidos, então muitas vezes a condição do ouvido vai representar o estado em que o rim se encontra, o elemento água se encontra. O tecido são os ossos e o sentimento que está em desequilíbrio, pode desequilibrar o elemento água, é o medo. Então, quando o elemento água está em equilíbrio, a pessoa vai apresentar com maior facilidade essas qualidades que, que são a força de vontade, a persistência, a flexibilidade, profundidade, sabedoria, receptividade, fluidez, compaixão, empatia, sensibilidade e intuição. Então, como sempre falamos ao estudar os elementos, não que vai ter uma pessoa que vai apresentar o tempo todo e todas essas qualidades, né? Então, na verdade, a pessoa ela vai tender a agir com essas qualidades a maioria do tempo dela. Isso se o elemento estiver em equilíbrio. Caso esteja em desequilíbrio, então ela vai apresentar vulnerabilidade, pouca vontade, medo, indiferença, arrogância, incapacidade de relaxar e raciocinar com clareza, ciúmes, imprudência e uma depressão profunda. Vale observar aqui duas coisas. Primeiro, com relação a todas essas qualidades, da mesma forma que é quando está em equilíbrio, quando está em desequilíbrio também não é que a pessoa vai apresentar todas essas qualidades aí, mas vai ter tendência a estar apresentando com maior facilidade uma ou mais dessas qualidades aí. E a outra coisa é com relação a quando falamos em depressão profunda, sabendo que cada elemento ele possui a sua forma de depressão. Então, a depressão não está relacionado apenas com o elemento água, mas ele representa um tipo de depressão, o elemento água. Então, a depressão do elemento água ela vai ter as características que lhes são próprias, né? Então vamos estudar aí o rim, que é o órgão relacionado ao elemento água. Então o rim é o ministro do trabalho, né?
É, é o órgão com funções fortes. Quando a essência e a energia do Shen, que é o rim, são abundantes, o corpo estará forte e a pessoa estará capacitada e apta a fazer as coisas. Então, como ministro do Trabalho, essa é uma alusão, digamos assim, para entendermos que a força de vontade, a força de trabalhar, aquela força de sair de manhã cedo e cumprir as suas missões diárias com energia, ela diz respeito ao rim. Por isso que ela é dito que é o ministro do Trabalho, porque ela dá essa força de vontade. É ele que fornece também as energias para os outros órgãos cumprirem sua missão. Então, quando o general, que é o fígado, ele precisa de altivez para criar os seus objetivos e conquistar esses objetivos, ele precisa que o seu exército esteja forte. E essa força vem exatamente do ministro do Trabalho, né? É quem capta os recursos. E isso tem muito a ver com a essência pré-celestial. Então, ele é responsável pela criação de poder. A perícia e a habilidade se originam dele. Por que se fala que a perícia e a habilidade se originam dele? Exatamente porque quando a pessoa está disposta, quando está com energia para agir, ela vai criar a habilidade, ou no caso da ausência da habilidade, ela vai à busca dessa habilidade ou dessa perícia para que possa ah, agir no mundo, né? Então é exatamente esse aspecto. O Shen é o alicerce para o Yin e o Yang dos outros órgãos. Então, o Yin do Rim é a substância fundamental para o nascimento, crescimento, a reprodução, ao passo que o Yang é a força motriz em todos os processos fisiológicos. É o primeiro é o alicerce material e o segundo representa a atividade fisiológica. Então, olha só, quando se fala que o Shen é o alicerce para o Yin Yang dos outros órgãos, isso significa que o rim ele dá a força sob dois aspectos para cada órgão e cada víscera. Primeiro, no aspecto nutricional, né? Que é o alicerce material. Qual é o alicerce material? O próprio órgão, né? O que é que ele precisa para funcionar? Então, ele precisa estar bem, ele precisa estar bem formado, que é um aspecto que o rim também influencia. Ele precisa que esteja totalmente ah, perfeito, né? Enquanto o Yang é a força motriz. Então, também vem do rim essa força motriz. O que é a força motriz? É exatamente a força que faz, digamos assim, aquele órgão funcionar. Então, digamos que o processo, o alicerce material seria o próprio órgão em si, mas aquele órgão ele precisa de energia para funcionar. E essa energia é o substrato yang, é a força motriz. Então, o rim ele armazena a essência e governa o nascimento, o crescimento, reprodução e desenvolvimento. Então, quando fala que o rim armazena a essência, vale a pena a gente lembrar que existe duas essências. Existe a essência pré-celestial e a pós-celestial. A pós-celestial diz respeito a essência pós-nascimento. E como é essa essência? É exatamente a nutrição, o alimento e o ar que respiramos, né? Então, os alimentos sólidos, os alimentos líquidos e o ar que respiramos. Essa é a essência pós-natal. Porém, o Shen, o rim, ele armazena a essência pré-celestial. E essa essência pré-celestial diz respeito exatamente
aquela essência que nós herdamos dos nossos pais, que foi passada pelos nossos pais no momento da concepção. Então, essa essência, ela vai influir na condição de crescimento, desenvolvimento, reprodução, todos esses aspectos da vida da pessoa. Então, desde que ela é fecundada, ali aquela essência ela vai contribuindo para que no caso, a princípio, o feto esteja sendo bem formado e após nascer a pessoa também tem uma boa formação, um bom crescimento, um bom desenvolvimento. Então, tudo isso tem a ver com a essência, que é a essência pré-celestial e que é armazenada no rim, segundo a medicina chinesa. É que ela é considerada uma substância muito preciosa. Por quê? A essência pré-celestial, ela é uma essência que a gente recebe ao ser concebido, e ela é uma energia que ela não pode ser reposta. Nós nascemos com uma certa quantidade, e essa quantidade, esse caudal de essência pré-celestial, ele vai sendo, digamos assim, gasto ao longo da vida. E quando ela chega ao fim, nossa vida também tem fim. Então, de uma certa forma, ela determina o quanto nós vamos viver e a qualidade dessa vida. Então, é uma substância preciosa que a gente deve, ao máximo, preservar. E de que maneira a gente preserva essa essência? Nós preservamos tendo uma qualidade de vida mais próxima ao natural possível. E quando eu falo natural, significa aqueles ciclos de dormir o suficiente para descansar do esforço que nós tivemos, uma boa condução sexual, um trabalho que seja dignificante, ter objetivo de vida. Então, seguir o natural é você cumprir a, o seu projeto de vida de maneira não agressiva. Então, se você trabalha demais e descansa de menos, isso vai afetar a sua essência pré-celestial. Consequentemente, vai complicar com relação tanto a tempo de vida, segundo a medicina chinesa, quanto à qualidade de sua vida. Se você emocionalmente também não se equilibra, essa essência também vai ser desgastada. E assim por diante. Produzir a medula e abastecer o cérebro e controlar os ossos. Toda essa parte do cérebro, do sistema nervoso, tem influência do rim. E os ossos, como a gente já falou, são os tecidos do elemento água, né? Então, quando envelhecemos, por exemplo, tendemos a. Quando envelhecemos, por exemplo, tendemos a desenvolver a osteoporose. Então, o desgaste da energia do rim que vai prejudicando o seu tecido. Tendemos, por exemplo, a apresentar demência, também ao cérebro, que todos esses estão sob o domínio do rim. Isso são apenas exemplos e que não necessariamente isso deva ocorrer, mas o exemplo que, para ilustrar, governa a água. Então, isso é praticamente óbvio, né? E a água aqui a gente não está falando do elemento, né? Governa a água significa os líquidos do nosso corpo, né? Os fluidos corpóreos, principalmente no aquecedor inferior. Por quê? Porque ela é quem filtra a água, o líquido, que envia lá para cima para nutrir o nosso corpo e cuida, junto com a bexiga, de fazer o descarte da parte que não é útil. Controla a recepção do Ti.
Então, essa é uma função que ele realiza, segundo a medicina chinesa, junto com o pulmão. Então, a energia do rim se eleva até o pulmão e vai ajudar na respiração. Então, quando diz controla a recepção do Qi, é justamente nesse papel de auxiliar o pulmão no processo respiratório. Então, quando respiramos, nós temos a inspiração e a expiração, que não deixa de ser uma contração e uma expansão. O rim, é, ele tem uma participação muito forte na expiração. Quem dá a força da expiração é o rim. Daí, muitas vezes, a asma na medicina chinesa ser tratada com muito carinho o elemento água, o rins, tem que dar força ao rins. Por quê? Normalmente quem tem asma tem mais dificuldade em expiração do que na, eh, na inspiração, não é isso? Abre-se nos ouvidos. Então, os ouvidos dependem da nutrição da essência para o seu funcionamento. E lembramos aqui a essência pré-celestial, principalmente, né? Então, o funcionamento adequado dos ouvidos está relacionado ao rim. Então, a pessoa começou a apresentar determinados sintomas nos ouvidos, como, por exemplo, zumbido no ouvido, temos de levar em consideração bem a energia do rim. Manifesta-se nos cabelos. O cabelo na cabeça, tá? Os pelos no corpo têm a ver com o pulmão, mas no rim, principalmente o cabelo na cabeça. Então, isso a gente pode ver principalmente o seguinte: à medida que envelhecemos, né, vai sendo desgastada a essência que é armazenada no rim, e o rim naturalmente vai ficando um pouquinho mais fraco, os cabelos vão perdendo sua nutrição e vão ficando brancos, né? Então, à medida que a gente pode conservar um pouquinho mais essa essência, a gente vai evitar que os cabelos vá ficando brancos, né? Agora, a condição do cabelo também tem muito a ver com a condição do rim. Então, o cabelo seco, o cabelo que cai, problemas no cabelo vão estar relacionados também à energia do rim. Então, a qualidade, a cor do cabelo também estão relacionados. Controla a saliva. Então, existe a saliva relacionada ao baço, existe a saliva relacionada ao rim. Então, a saliva relacionada ao baço, ela vai ter o aspecto do digestivo, né? Então, é aquela saliva que é usada, excretada para formar, quando a gente mastiga para ajudar e contém as enzimas que inicia a digestão, né? A saliva que mantém a boca úmida, está relacionada com o rim. Inclusive, existe uma prática taoísta da gente produzir mais dessa saliva e engolir para nutrir a nossa essência, digamos assim, ou conservá-la. E é uma prática que, inclusive, melhora os aspectos digestivos e tudo. Então, é bem interessante, podemos fazer essa prática, aprender ela, né, em aula. Controla os dois orifícios inferiores. Então, os dois orifícios inferiores são o dorsal e frontal. Frontal inclui a uretra e o duto espermático nos homens. E o orifício dorsal é o ânus. Então, a condição desses dois orifícios inferiores, eles são dados pelo rim.
Então, novamente, a gente vai falar, né? Quando a gente está mais velho, temos a tendência, né, a perder o controle sobre esses esfíncteres. Abriga a força de vontade. Então, a gente já falou sobre isso quando estava falando do elemento água e no início do rim também, que a força de vontade, aquela força que a gente tem de levantar pela manhã, de realizar uma tarefa, isso tudo está relacionado à energia do rim. Se o rim estiver forte, a força de vontade também estará, e a mente irá focar seu objetivo e perseguirá com propósito. Controla a porta da vida. Isso é muito interessante. Essa função está ligada à função que o rim tem de guardar a essência também. Vê que o rim está muito ligado a essa essência para celestial, para celestial. Então, controlar a porta da vida é o Ming-Men, tá, pessoal? Então, o Ming-Men é uma área que se localiza na porção lombar da nossa coluna. Está muito relacionado ao ponto VG4. E se fala na medicina chinesa que aquele é um ponto que deve estar sempre aquecido. Esse aquecimento significa a força da vida em nós. Então, se a gente tem lá um paciente que a gente sente que aquela região está fria, significa que o portal da vida ele está se esfriando. Então, a vida está se esvaindo. E esse portal ele tem a ver com a vitalidade do corpo como um todo. Então, muitas vezes é interessante a gente tratar com moxa, com calor, essa região. É uma região que a gente deve sempre preservá-la quente, né? O, o Ming Men, ele tem uma influência muito forte sobre os aspectos mental e sobre o emocional, propiciando a felicidade. Agora, se ele tiver deficiente, o coração ele não vai poder abrigar essa felicidade. E isso a gente pode se remeter lá à lei dos cinco elementos, onde a água é a avô do fogo, né? Então, existe uma relação entre fogo e água, que a água deve controlar, de uma certa forma, o fogo, mas esse controle se dá exatamente controlando os aspectos emocionais, né? Mas essa relação também se dá no aspecto de que o rim, ele promove o movimento do coração, né? Naquele controle do yin yang que a gente falou, do aspecto vital dos órgãos. E se o rim estiver fraco, o coração não vai ter capacidade de sentir essa felicidade. Outras relações do rim, então, o odor pútrido. Então, se a pessoa apresenta um odor que está lá relacionado ao pútrido, a pessoa provavelmente está com desequilíbrio. A cor preta ou azul escuro, isso a gente pode ver, por exemplo, a cor azul a gente pode ver na língua, né? Então, qualquer tom mais azulado na pele, do rosto, da mão, na língua, ou mesmo tendendo a preto, diz respeito à condição e ao estado do rim. O sabor é o salgado, então já falamos sobre isso, o clima frio, e o som é o gemido. E aí temos os ditados, né? O Shen, o rim, controla a abertura e o fechamento. Sumiu um pouquinho a palavrinha, mas controla a abertura e o fechamento, e isso é uma referência aos esfíncteres inferiores que a gente viu, né? Controla a força e a habilidade, nós já vimos isso, ele é dono da força de vontade e a força e a habilidade vem deles, né? É a raiz do Ti pré-celestial, isso nós explicamos também.
O rim não gosta de secura, ele é frio, né? Ele precisa de água. Então, quando o clima ou um alimento mais seco, ele vai se sentir agredido, digamos assim. E o Shen é o portão do estômago. Isso tem a ver com a relação existente entre a relação existente entre a essência pré e pós-celestial. E agora vamos estudar a bexiga. A bexiga tem a função subalterna e local de reter os líquidos e expulsá-los. Então, a bexiga controla o armazenamento de líquido, recebe e armazena e excreta a urina. E aí, antes disso, falar, né? Como eu sempre falo, os órgãos, no caso as vísceras, elas sempre têm menos funções do que as funções delas são mais secundárias, né? E não é diferente com a bexiga. Então, controla o armazenamento de líquido, recebe, armazena e excreta a urina. Esse é óbvio, né? Até na medicina ocidental se vê desse jeito. O canal da bexiga ativa aspectos yang da função renal. Então, quando a gente vai ver a localização do canal da bexiga, que está na parte posterior, nas costas, a parte mais yang do nosso corpo, e as funções dele também têm muito a ver com o aspecto yang, né? Vejamos que é lá que estão localizados também, por exemplo, o, o aspecto espiritual, onde tem os pontos que estão relacionados aos aspectos emocionais, que os aspectos emocionais são aspectos yang, né, do ser. Ele é um mandarim de uma subprefeitura, no sentido de que é responsável por armazenar e liberar no momento adequado. Isso é a função dele, do mesmo jeito que o Rio é o ministro do Trabalho, ele é o mandarim ou quem manda na subprefeitura. A subprefeitura é esse que é responsável por armazenar esses dejetos e liberar de maneira adequada, né? E aqui tá os pontos que nós iremos ver na nossa prática, né? E vamos estudá-los e praticar. Aqui é a ilustração dos meridianos do rim e da bexiga. E é isso. Muito obrigado por assistir e vamos para a próxima aula.